Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal e hoje a gente vai continuar a segunda parte das 7 lições como vencer a concorrência. Bom pessoal, estou aqui com o Maxon Prestes aqui da equipe aqui da KIC Brasil, onde a gente vai estar falando um pouco sobre a parte do marketing aqui, que é a especialidade do Maxon. E vamos fazer um breve resumo ali do que foi o primeiro vídeo, que a gente falou. A primeira lição é a sair da zona de conforto, a segunda lição foi justamente trabalhar a taxa de conversão, que é a diferença entre o percentual de orçamento que você recebe e o que você fecha. A terceira, que foi, na verdade, você trabalhar o motivo dos orçamentos negados, e a quarta dica, que é a parte do perfil do cliente. E agora nós vamos aqui trocar uma ideia aqui com o Max aqui. Eu falei que esse vídeo ia ser dividido em duas partes, porque esse vídeo vai ser um pouco mais longo, vai ser mais um debate. Que a quinta dica, que é? Você tem que estar presente ali na parte de internet, né? Depois a gente vai falar de rede social, mas a quinta dica é landing pages e sites segmentados. Bem, basicamente aqui eu vou dar minha primeira opinião e o Maxon vai complementar, que é muito comum as empresas fazerem a divulgação, né, indo para o site da empresa. Tem um vídeo que eu comento isso num dos canais também, que você vai pegar um determinado assunto, uma empresa tem vários serviços, e você chega e você cai numa página que está cheio de serviços, mas não é aquilo que você procura. Hoje, quando você procura um serviço, você está indo para um serviço específico, e aí você tem que ter uma landing page, que é uma página falando sobre aquele serviço em específico, e essa landing page vai ser uma página curta, enxuta, onde normalmente você tem um formulário para fazer a captação dessa oportunidade. E lógico, você tem que ter o site, que pode ser até uma junção de várias landing pages, né? Mas esse é o primeiro ponto, ou seja, você tem que realmente ter a sua segmentado a sua divulgação. Você não pode simplesmente chegar e divulgar o site. Exatamente. E boa noite, pessoal. Então, uma das ferramentas que geralmente as empresas utilizam na prospecção dos seus clientes é o site, é a presença na internet. O que o Fábio hoje está passando para vocês é basicamente um formato novo de se trabalhar essa mesma ferramenta que é o site, são as landing pages, que é o formato de você redirecionar o teu público-alvo, redirecionar para o teu cliente final a tua empresa e o teu serviço, ou seja, é você dar um novo direcionamento, né? Uma nova diretriz para o teu cliente. Se o teu cliente, por exemplo, ele tem a necessidade de conhecer a tua empresa um pouco melhor ou aprofundar o conhecimento dos teus serviços prestados ou dos teus produtos, você precisa aproximar o teu cliente, e a landing page hoje faz esse processo. Ela aproxima o teu cliente do produto que ele busca, ou ele segmenta essa procura e essa busca. E isso facilita muito na questão da conversão. O cliente, quando encontra o que está buscando mais rapidamente, ele tende a fechar mais rapidamente. Então, quando mais tempo ele leva na busca, na procura pelo produto e pelo serviço, ele se desinteressa muito mais rápido. Então, ao invés de ser uma solução, acaba que a falta da presença da tua marca, do teu produto, do teu serviço na internet, ou o mau posicionamento da tua empresa dentro da internet, vai dificultar que o teu cliente final ele encontre a tua empresa, ele encontre o serviço que ele tanto deseja. Então, o que o Fábio está passando é realmente esse formato novo. Temos que aproximar mais o nosso cliente do nosso serviço e aproximar mais o nosso cliente do nosso produto. Esse é o foco das landing pages, esse é o foco também do site. Obviamente que o site precisa estar bem posicionado. E aí, quando nós falamos de posicionamento, nós falamos de fatores como a identidade visual bem definida, a linguagem para o teu cliente final tem que estar bem clara, o teu posicionamento de marca tem que estar bem concentrado em fazer com que o cliente tenha confiança no produto e no serviço, e isso é só através de um bom posicionamento da tua marca. Geralmente, estatísticas mostram que quanto mais difícil é o acesso do teu cliente a informações dentro da tua empresa ou até mesmo da internet, ou quanto mais tempo ele leva buscando, ele tende a fechar com o primeiro da lista. Se você não for o primeiro da lista, você já está tendo um problema,
porque geralmente nas primeiras buscas ali ele já vai definir quem vai atendê-lo. Então você precisa trabalhar o teu site, as suas landing pages para convergir para o teu cliente final. Pegando um exemplo mais prático aí, então eu falei, quer dar uma olhada mais, tem um vídeo mais detalhado que eu exemplifico aí em relação a isso, só olhar no nosso canal. Mas basicamente assim, vamos pegar alguns cases recentes aí que a gente tem discutido aí. Eu tenho uma loja que eu trabalho com roda, som. Né? Eu não posso eu tenho que ter uma landing page para tratar a parte de roda, uma landing page para tratar a parte de som. Exatamente. Porque senão eu vou querer uma página que vai ter os dois, já vai poluir a minha busca. Eu estou indo procurar um DVD novo para o meu carro. Eu vou querer uma página falando sobre roda, por mais que tenha som, não. Deixa eu querer uma página falando só sobre som. Eu posso ter o site da minha empresa, aí sim, unificado, ter os dois pontos. Mas a divulgação tem que ser segmentada, né? Então, só um exemplo ali. Então, essa vai a quinta dica, a gente trabalhar melhor, separar os sites, ou seja, segmentar landing pages e o site em si, o site institucional. E a sexta dica seria como trabalhar melhor a rede social. E o Matos vai falar que existe uma grande diferença entre o varejo e o foco mais empresarial. Exatamente. Hoje, a maioria das empresas, rara é a empresa que ela não tem hoje uma rede social linkada ao seu serviço e ao seu produto. Se você for pesquisar em inúmeras empresas, das maiores empresas, as menores empresas, as médias empresas, elas hoje têm, todas têm uma rede social acoplada dentro do seu portfólio de canais de distribuição. Canais de distribuição, muitas vezes eles são distribuição de informação ou até mesmo a parte de venda direta, o e-commerce que todo mundo fala, né? Então hoje é uma modalidade, todo mundo quer ter ali uma página onde ela consiga vender um produto, apresentar um produto, vender um serviço, apresentar um serviço. E a rede social hoje ela é muito mal trabalhada quando nós tratamos determinados assuntos. Então, geralmente as pessoas pegam e pensam que só pelo fato de ela ter a rede social, trabalhando ali com o Instagram, o Facebook, que são algumas das redes, né? O próprio LinkedIn hoje já faz também esse papel. As pessoas acham que só pelo fato de estar presente ali, ela já está bem, que ela não precisa de repente fazer uma consultoria, de ter um produto bem direcionado, de repente ter uma agência, ter uma estratégia definida para poder utilizar cada uma das redes. Porque eu não posso tão simplesmente criar uma rede ali apresentando um serviço, colocar uma rede social linkada àquele serviço ali, ao meu trabalho, à minha empresa, e achar que por si só a pessoa vai se interessar pelo meu trabalho. De maneira nenhuma, né? Hoje, nós temos muitas empresas do ramo de comunicação visual, que o Fábio conhece muito bem também, e outros segmentos que eles não trabalham nas suas redes sociais, que eles não cuidam desse relacionamento. E rede social é interessante porque as empresas pegaram essa ferramenta e elas não sabem como utilizar para ter um relacionamento com o seu cliente. Rede social serve para ligar pessoas. E as empresas estão ligando os seus produtos e serviços às pessoas. Só que muitas vezes a linguagem está errada. Muitas vezes a abordagem está errada. Então é preciso, por exemplo, que nem o Fábio falou, tem uma diferença entre você trabalhar a rede social para que você aproxime o teu cliente da tua instituição e gere nele a sensação de que ele precisa do seu serviço, precisa do seu produto e conheça os seus diferenciais. Se a rede social da empresa está mal direcionada, ela vai simplesmente ser mais um fator que vai gerar custo, vai gerar incômodo para a empresa e não vai atingir nenhum objetivo que seria o relacionamento com o cliente. Então é preciso se estudar o cliente, conhecer o perfil do seu cliente, saber onde seu cliente está e aí posicionar o seu produto e serviço também nas redes sociais para atender. As redes sociais servem muito mais para ouvir o seu cliente, interagir com o seu cliente, conhecer suas necessidades e redirecionar a sua forma de comunicar. Essa parte do perfil é muito importante, porque na dica que a gente estava falando lá não lembro agora se é a terceira ou quarta dica ali, a quarta dica, na verdade, que é a parte do perfil do cliente,
Não é você só postar na rede social, você tem que conhecer o teu perfil para postar da maneira correta. Exatamente. Então, simplesmente, eu posto uma coisa no Facebook, eu vou lá e posto o meu trabalho. Mas a postagem está atingindo, a linguagem da postagem está apontando para o teu perfil de conversão. Então, olha aqui que a gente está recapitulando, já está falando coisa da conversão que a gente falou no outro vídeo, já está falando do perfil do outro vídeo. Se você não conhece o perfil, a tua postagem está errada. Exatamente. Então, você tem que fazer a postagem de acordo com o perfil onde você tem uma melhor taxa de conversão. E se você simplesmente posta por postar, não resolve. Essa postagem tem que ser muito bem direcionada. O portfólio é muito mal trabalhado nas empresas. Eles não costumam colocar o portfólio ali nas redes sociais, porque hoje todo mundo busca o LX, né? Você vai comprar um produto, busca no Google e busca no Facebook. Exatamente. Né? Então você tem que estar com os produtos visíveis e ter um portfólio. Dentro, falou comunicação visual, o outro serviço também, é muito fácil, igual que a gente está pegando o vídeo aí, que é para nós uma coisa que está dando retorno. Se pegar os primeiros vídeos, a gente chegava, montava softbox, botava fundo verde, fazia chroma key, agora a gente está aqui, botamos a câmera aqui e estamos fazendo. Ou seja, não precisa ser um negócio tão aprimorado, não precisa ser um investimento tão alto, até porque a gente fez um downgrade aí, nós reduzimos um pouco para aumentar a quantidade de vídeos. Sim. Então, o mais importante é passar a mensagem. Pega um videozinho com o teu celular e faz mas faça, gere um portfólio, mostre o seu serviço. Mas sempre direcionado para o perfil, você tem que conhecer o teu perfil. E uma das coisas importantes que as empresas precisam começar a entender, e você, empreendedor que está nos ouvindo e nos vendo nesse vídeo agora, vai poder entender o que eu quero dizer com relação ao seguinte: existem redes sociais, por exemplo, como o próprio Instagram, que se tornou um canal de venda direta. Nós temos inúmeras empresas, inúmeras pessoas que hoje vendem através desse aplicativo, né? Assim como o próprio Facebook se tornou uma plataforma de venda basicamente para muitas empresas, para muitos segmentos. Então você precisa compreender aonde está posicionada a sua empresa, qual o seu nicho de mercado, qual o seu cliente final, como ele gosta de se comunicar com a empresa, né? Ter o cuidado de ter uma pessoa ali na retaguarda gerenciando sua rede social para receber as informações, receber as críticas. No meio da crítica, nós crescemos muito, principalmente em redes sociais, que é um mundo aberto. As pessoas podem vir ali e postarem uma crítica, postarem uma observação, né, do teu serviço, do teu produto e até mesmo do teu posicionamento de marca. Muitas vezes a empresa... Você está comunicando para um grupo, só que existe um outro grupo distinto de pessoas que não está, de repente, aparada ali pelo site, ou pela landing page, ou pelo Facebook, mas está no Instagram. Existe um outro público que você pode comunicar para o Facebook, um outro público muito grande também que você comunica para essas pessoas no YouTube. Então existem inúmeras formas de comunicar, mas o mais importante de tudo é que a presença na internet ela é fundamental para a subsistência das empresas hoje. Então, se a sua empresa não tem investido tempo, não tem investido recursos para poder estar bem posicionada no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, no próprio LinkedIn, se você não tem hoje essa gama de ferramentas à tua disposição e se você não faz uso dessas ferramentas para poder atingir o teu cliente final, para você atingir o teu usuário final do serviço, você está completamente fora do que o mercado hoje exige, que é uma comunicação direta, a criação da empatia pelo teu serviço e produto. Você precisa estar presente nas redes sociais, estar bem posicionado. Se você não sabe fazer isso, vem para a KSC, vem conversar conosco, agenda um horário para que nós possamos te ajudar nessa distribuição de informações dentro das tuas plataformas. Bem, pessoal, e a sétima dica, que é basicamente, ela fecha basicamente uma junção de tudo, você tem que responder a seguinte pergunta, né? Por que o teu cliente o teu possível cliente está com orçamento, ele vai fechar com você e não com o seu concorrente, né? Por que ele vai fechar com você? Às vezes o produto é igual,
né? Exatamente. O produto é o mesmo. Então, por que você tem que ter essa resposta, né? E aonde que vem essa resposta? É justamente você mapeando todo o processo que a gente discutiu nesses 2 vídeos. Ou seja, primeira coisa, a gente está falando de preço. Então, para você ter preço, você vai ter que ter uma gestão de custo indireto, que a gente falou de sair da zona de conforto e trabalhar a gestão, né? Tendo isso, você vai ter a taxa de conversão, ou seja, você vai saber se aquele cara que está na tua frente, aquele teu possível cliente, está dentro de uma taxa de conversão mais saudável, você vai trabalhar de uma maneira mais fácil, ou está numa zona mais de risco, você vai ter que se empenhar mais. Exatamente. Se verificar qual que é o motivo que você está perdendo orçamento, e aí você vai trabalhar justamente esse cliente em relação a isso, identificar o perfil, né? Se ele chegou com você, a origem do cliente, ou seja, da onde que está vindo esse cliente, está vindo do site, está vindo de rede social, ou seja, fazer esse mapeamento. Se você conseguiu, na hora que o cara chega com você, você tem esses dados na tua mão, você sabe a resposta, se ele vai fechar com você ou não, ou acertar de maneira o mais preciso possível, a chance de fechar. Então, essa pergunta, e justamente você pode perguntar, o cara tem 2 orçamentos, né? Pode ser um mais caro, pode ser um mais barato, ou que seja o mesmo produto, por que ele vai fechar com você? Você tem que saber essa resposta. Todo mundo fala que tem preço, todo mundo fala que tem qualidade, todo mundo fala que tem prazo, mas de fato, né, o que vai levar é o atendimento, o que leva, na verdade. Então, ter um serviço de pós-venda você tem que ter. E basicamente, se a gente pegar o resumo dessas 7 dicas, né, a gente está falando basicamente de informação. Nós não estamos falando nada que seja custoso, trabalhoso, algo com investimento muito alto. Ele está falando simplesmente você ter informação que você pode ter desde uma planilha Excel, lógico, ou um processo um pouco mais sistemático, um sistema um pouco mais personalizado, consiga te dar isso de maneira mais precisa, mas é informação. Ou seja, o segredo de uma empresa hoje é informação. A empresa que domina melhor a informação do que acontece dentro da empresa consegue trabalhar melhor os pontos positivos e os pontos negativos. E isso que vai determinar se vai fechar com você ou não, se vai fechar ou não a venda. A gente está falando de algo, parece meio básico, né? Todo mundo fala que é básico você ter um site, todo mundo fala que é básico você ter, na verdade, um Facebook. Todo mundo fala que é básico você saber da onde que veio o seu cliente, mas eu falo ninguém, mas assim, mas se você for fazer os dados estatísticos, nós temos esses dados estatísticos, a maioria do pessoal não faz. Hoje basicamente, né, Fábio, se você pegar as empresas no Brasil hoje, são abertas mais de 1.700.000 empresas todos os anos no Brasil e fecham a mesma velocidade que abrem. Por quê? Porque se você pegar esses dados, você vai verificar que apenas 4% de todas as empresas que emergem aí, vêm para dentro do cenário da venda direta, ou ela vem para venda de produtos, serviços, enfim, 4% delas investem em tecnologias. Então, 4% de todas as empresas que entram no Brasil ou que abrem no Brasil, né, elas não olham para a tecnologia, não olham para as múltiplas plataformas como sendo um canal de captação de novos clientes. Isso é um erro. Então, como você acabou de falar, por que vai fechar comigo e não vai fechar com o meu concorrente? Vai fechar comigo se eu der maior possibilidade de fechamento. E como isso acontece? Se eu estiver bem posicionado, se eu estiver comunicável, porque se as ferramentas, ou seja, as plataformas pela qual essa pessoa vai me encontrar, ela tem que estar bem desenhada, bem definida, e as propostas da minha empresa, ela tem que estar clara para o cliente. Então, muitas vezes o que vai fazer com que ele feche ou não comigo, mesmo que o meu preço muitas vezes seja um pouco mais alto, e a gente não pode pensar só no preço, nós temos que pensar que tem um valor agregado, tem um posicionamento da marca, tem a qualidade no atendimento, tem também nos serviços a questão da especialização do profissional, tem também a questão do segmento ser algo muito específico, dependendo de qual área você vai atuar. O que difere muitas vezes as pessoas não é o preço que ela está pagando, mas sim o serviço prestado, o atendimento, a atenção e o pós-venda, como você falou, que vai fazer todo o diferencial. Comprei uma vez, eu vou comprar pela segunda vez com a mesma empresa, ou adquirir aquele serviço, contratar aquele serviço mais de uma
uma vez, se eu me sentir confortável, se eu me sentir bem atendido. A maioria das empresas fazem um marketing que elas acreditam ser bom, mas nem sempre é um marketing direcionado, com estratégia, com planejamento, e elas automaticamente têm resultados baixos, não porque elas estão simplesmente mal posicionadas, mas porque quando o cliente chegou, ninguém sabe de onde ele veio, como o Fábio falou, se ele veio pelo meio do site, se ele veio pela prospecção feita através de Facebook ou Instagram, ou se de repente ele veio por uma indicação. E o pior, quando sabe disso, não usa a informação que tem para poder vender novamente para esse cliente. Fazer um link final. Veja só, a gente está falando as coisas estão interligadas. Não sei se vocês entenderam a sétima dica, que você tem que juntar tudo. Ou seja, não adianta você ter uma empresa ou um profissional que faça uma postagem lá no Facebook se ele não tem dados estatísticos da origem do cliente e da taxa de conversão. Ou seja, se hoje você tem uma empresa, um profissional que faz suas postagens, faz teu site, mas não tem os dados estatísticos da origem do cliente e da taxa de conversão, que isso está lá dentro da tua empresa, eles não vão ter essa informação, está errado. Porque eles não conseguem fazer esse processo sem ter. Isso quer dizer, uma coisa está ligada com a outra. Então, se você tem vários fornecedores, ou eles se conversam entre si, sim, porque senão não vai dar resultado. Não adianta, igual a gente já vê, eu fiz uma postagem e teve não sei quanto de curtida, ou o site está em primeiro lugar, mas isso às vezes não gera leads, né? Não gera oportunidades. Então, por quê? Não adianta ele estar sendo bem visto por um público que não é o teu público que vai converter. Então, como que ele sabe? Ele precisa ter essa via de mão dupla, ou seja, está intimamente ligado. Ele está falando de todo um conjunto. Esse conjunto, essas 7 dicas, elas funcionam em conjunto. Sim. Elas isoladas, elas não vão dar o resultado. E ele está falando que é de informação, ou seja, o planejamento, que essa segunda parte do planejamento de marketing, que é esse segundo vídeo, ele depende das 4 lições do primeiro vídeo. Exatamente. Ou seja, que é você ter dados estatísticos para fazer o planejamento. Então, e eu vejo muita gente fazendo isso com fornecedores separados. Aí está a vantagem da KIC, que a KIC consegue fazer tudo junto, né? Mas fazendo com fornecedores separados e eles não se conversando. Aí eu tiro no pé, porque você vai rasgar dinheiro. E eu já vi muita gente rasgar dinheiro por justamente fazer esse planejamento de maneira errada. E no final acaba que o resultado não vem, né, Fábio? E o que vai acontecer é que muitas vezes a empresa vai falar, não, já investi, não consegui resultado, já gastei dinheiro com isso, e na verdade tem que olhar com outros olhos, tem que ter profissionais qualificados, uma empresa qualificada, pessoas que tenham as ferramentas certas para direcionar o investimento dessa empresa nas mídias sociais, automaticamente também fazer o direcionamento dessas informações captadas e aí fazer o fechamento das vendas e aumentar a sua receita. É isso que a empresa tem que pensar, aumentar as receitas, mas tem que direcionar o seu investimento para que ela não tenha mais gastos do que lucro. Bem, pessoal, espero que tenham gostado desses 2 vídeos, essas 7 lições aí para ajudar a vencer a concorrência. Entre no nosso site, entre no nosso Facebook, então conheça lá nossas mídias sociais. Vai ver que a gente tem várias landing pages, todas elas separadas, estamos com vídeo aí, a gente está fazendo nosso dever de casa e está dando retorno, né? E curta nosso canal e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado.